Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 81 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 3, módulo de ética. Aí, professor, onde está o módulo 1 e o módulo 2? Aqui mesmo no YouTube, desses módulos, desses tomos 1 e 2. 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. 2, Epistemologia. Desses dois, de cada um, produzimos 2 apostilas que vêm com certificados. Estão à venda lá no meu site, www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a estar adquirindo esse material para o seu aperfeiçoamento e sua coleção. É um material muito legal, eu posso te garantir. Valeu? Bom, vamos em frente aí. Imperativo categórico de Kant. Pessoal, o assunto aí é muito legal. Um tanto extenso, né? Nós não economizamos aqui esforços para deixar isso aí bem assim, denso, né? Mas tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Imperativo categórico. Imperativo categórico. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Bom, estou gravando pela manhã, um bom dia. Se você está me assistindo de madrugada, uma boa noite, né? Uma boa madrugada, no caso. Se você está assistindo de noite, uma boa noite. Está assistindo de tarde, uma boa tarde. Bom, está aí. Imperativo categórico, também chamado de imperativo absoluto, imperativo moral, imperativo da razão e ética kantiana. Vamos entrar então por essa linha agora de filosofia moderna. Vamos lá. Imperativo categórico, imperativo absoluto, imperativo moral, imperativo da razão, ética kantiana. No alemão, imperativ, que significa ordem, mandamento, dever, obrigação. E também categorisch, que significa afirmar. O que são imperativos categóricos? Vamos a um conceito então dele. Imperativos categóricos ou imperativo categórico são máximas. São máximas. No alemão, Maxime, que são princípios ou proposições particulares baseadas na razão, com um fim em si mesmas. Absolutas, norteadoras de comandos de cunho moral, normativo, espontâneo, absoluto, universal, puro, incondicional, objetivo, interno, imutável. Todos esses termos vão ficar claros durante a aula. O porquê que o imperativo categórico tem esse conceito. Na verdade, são palavras, né, que giraram em torno aí desse imperativo categórico. Não é? Bom, mas vamos em frente. São chamados de imperativos devido à obrigação ao dever, devido à obrigação, ao dever de agasalhá-los, e categóricos, então eles são imperativos. Vamos lá. Devido à obrigação e ao dever de agasalhá-los. Ou seja, sim, o dever que nós temos de obedecê-los. Mas qual a origem dessa normatização dessa lei? Qual é a origem? Seria, segundo Kant, o próprio intelecto do homem. A razão humana seria apta e capaz, teria potência suficiente para se criar uma norma, se criar uma regra de cunho moral, de cunho, vamos dizer assim, perfeito, tá? Suficiente para que o homem seja feliz.
É essa a ideia, para que o homem consiga alcançar as coisas, de forma que ele, vamos dizer assim, adquira essas coisas sem ferir a humanidade, sem tratar aí a humanidade de maneira má, de maneira ruim, de maneira desumana. Bom, eles são chamados de categóricos por serem premissas necessárias. No alemão, apodictis, incondicionais, absolutas, onde a razão, é o que eu estava falando, é a fonte de toda a moral, cuja finalidade não é outra senão ela própria. Meus amigos, vamos entender uma coisa. No imperativo categórico, a fonte da moral é a razão já dentro do homem. Tranquilo? Beleza? Joia? Mas tem uma questão aqui. Tem uma questão. Que, veja só, essa razão não tem um outro fim, não se alicerça, vamos dizer assim, não coloca o seu fim num ser humano, utilizando um ser humano como que fosse uma escada para alcançar o objetivo e para subir. Não é assim. O fim dessa razão é tão e somente ela mesma. Não é outro. Ela se estrutura, essa razão moral do imperativo categórico se estrutura tão e unicamente nela mesma. Ela não utiliza o ser humano como uma escada para subir. Beleza? Nesse modelo de ética, o homem atua simultaneamente como legislador originário, no latim, sic volo, sic iubeo, que significa assim desejo, assim mando. E também, veja só, esse homem, ele é legislador originário e também executante da lei que ele criou. Então ele cria uma regra, ele cria uma norma no seu psiquismo, beleza? E ali ele segue. Essa regra não tem por objetivo, veja só, como se diz, subir nas costas dos outros para alcançar o objetivo, num ditado bem popular, beleza? E ele mesmo que criou aquela regra prova, experimenta aquela regra que ele criou para ele. Então aquele princípio, aquela proposição moral que ele criou, aquele valor, tá? Aquela máxima estruturada por ele, ele, além de criar, ele também enfrenta. E essa máxima não pode ferir outra pessoa. É essa a ideia. Vamos em frente. Tá com o teu café aí? Portanto, a base para os imperativos está na liberdade. A base para os imperativos está na liberdade que possui a razão de criar suas normas, de ser capaz de produzir dever. No alemão, Sollen. Esse, todavia, nem sempre coincidente com a pulsão da nossa vontade. Então, de um lado está o dever. No final de todo esse estudo aqui, lá no final da aula, eu deixei um mapa mental, um esquema, onde nós vamos sintetizar tudo. Joia? Então eu tenho, veja só, a razão que cria um dever, razão essa alicerçada na liberdade. Eu tenho a liberdade de pensar, racionalizar e criar um dever. Esse dever, todavia,
nem sempre se alinha à vontade. Porque, pessoal, convenhamos, vamos lá. Combinemos. De um lado está a vontade, de outro lado está o quê? O que se tem que fazer, né? Como dever, mesmo criado pela própria pessoa. Joia? Kant aqui entende que, né, esse dever é puro. Percebe? Esse dever criado pela razão é puro. Não é, vamos dizer assim, contaminado. Então vamos prosseguir. Nesse sentido, Pegoraro, ele, um autor da nossa literatura filosófica, específico de ética, colabora no seguinte sentido. Vamos ver. A pura forma da lei moral consiste na sua universalidade, que abrange todos os seres racionais. A intenção de Kant é de colocar acima de tudo o valor da existência pessoal como conditio sine qua non, condição sem a qual não há, da moralidade, o dever para consigo mesmo. Então é uma condição sem a qual não há, uma conditio sine qua non, uma condição sem a qual não há, não colocar a humanidade como o quê? Um meio para eu obter meu fim. Não. A razão é um fim em si mesma. O homem, o ser humano, o meu semelhante, não é um fim para eu alcançar. Joia? Beleza? Entenderam isso, sim ou não? O parênteses ali é nosso, né? Lá no livro, conditio sine qua non, veio sem ele. Bom, vamos em frente. Suas fórmulas, as fórmulas do imperativo, que caminham no sentido de determinar que as nossas ações, o age, devam ser moralmente boas, caminham no sentido de determinar que as nossas ações devam ser moralmente boas, livres, espontâneas, conscientes, servindo de referência e modelo para todas as outras pessoas, pois estão amparadas pela razão. Conforme eu falei, esse nosso curso, né, que agora estamos no módulo 3, não vamos ficar aqui com, puritanismos baratos. Não é essa a ideia. A ideia é estudarmos juntos, é irmos, porque nós estamos juntos nesse planeta, não é? Estou gravando aqui no ano de 2024. Joia? Daqui 20 anos, se Deus quiser, tem gente assistindo essas aulas. Imagina isso. Que bacana, né? Adquira nossas apostilas. Estão à venda lá no site, ok? www.leonardobragaflores.com. Bom, em frente. Isto é, há um dever em que a vontade, para ser livre, deve ser submetida ao crivo da razão. Então, pessoal, vontade para Kant não tem muito espaço. Percebe? Vontade para Kant não é igual para Nietzsche. Vontade para Kant deve ser submetida ao crivo da razão. A razão é livre. Vamos aqui criar um outro mapa mental na hora. Razão aqui. Olha aqui, ó. Aparece para você aí, ó. Razão. Razão essa que é livre. Tenho a liberdade. Não é que a liberdade cria a razão. Não. A razão, ela é livre. Tá? E, veja só, em conflito com essa vontade. Essa razão, pura e simplesmente ela, baseando a sua finalidade nela mesma, não no ser humano, presta atenção, olha aqui, ó,
Não é no ser humano. Não. Tá legal? Olha aqui, ó, não é. Ela por si só vai lá e cria a lei. Essa lei é o imperativo categórico. Categórico. Pegou o esquema aí? Tranquilo? Moleza? Bom, vamos em frente. Seu cerne, quer dizer, seu núcleo, gira em torno da seguinte mensagem: independentemente do fim que se deseja atingir, age desta ou daquela maneira. Não tem uma finalidade específica, percebe? Não, o fim é em si mesmo. Trata-se de máximas que embasam a justificativa de uma ação procedente do interior do indivíduo, ou seja, do intelecto, da razão. São emancipadas e independentes da coercibilidade externa. Então não tem aquela pressão em cima do cara. Não, é a própria consciência dele. Interessante, né? Movidas por uma motivação não só voluntária, mas espontânea. Tem uma diferença no direito, né? De algo que é voluntário e algo que é espontâneo. Palavras minhas, se eu não me engano, isso aí são expressões totalmente autorais, mas que eu acabei importando lá do direito. Voluntário é um indivíduo que ele sofre algum tipo de pressão, adere àquela pressão e faz. Espontâneo não. Ele não sofre nenhum tipo de pressão. Por ele mesmo, por si só, com um fim nele mesmo, ele faz. Tem uma diferença aí. Joia? São oriundas exclusivamente da consciência do indivíduo, reforçando. Vamos em frente. Kant reinterpreta, trazendo elementos hermenêuticos novos à regra de ouro ética consubstanciada no Evangelho de Cristo. Meus amigos, vamos esclarecer um negócio aqui. Não é que Kant desmentiu Cristo, pelo amor de Deus. Não é isso. Não é. Ele somente trouxe o quê? Construções em volta. Construções em volta. Construções interpretativas, hermenêuticas, de sentido, semântica. Vocês entenderam isso? Que diz, vamos ver o que Cristo diz: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam a vocês. Faça para o outro o que você quer que faça com você. Mateus 7, livro do apóstolo São Mateus, capítulo 7, o versículo é o 12. Também relê o ensino de Confúcio. Então, duas releituras ele faz, de Cristo e de Confúcio. Não contra... Pessoal, não... Eu vi alguém aí, não vi, não sei, não me lembro, acho que em fonte mesmo de livro, dizendo que ele reinterpretou no sentido de contrariou. Não haveria aqui uma máxima vênia, uma data máxima vênia. Não haveria uma data vênia aqui, uma contrariedade. Não. Ele só fala em outras palavras, só trabalha de maneira diferente. Vai ver que o cara, às vezes, obtuso, o cara, não sei o que, porque tem que ser, não pode ter fé. Porra, mano, sai disso, cara. O Kant, ele reinterpreta Cristo e reinterpreta Confúcio. Não é que é a mesma coisa, só que com, né, sentidos diferentes. O Confúcio diz: não faça aos outros o que você não quer que seja feito a você. Beleza? É isso aí. Então, basicamente, as duas estruturas, as duas com a mesma estrutura, não é?
Na estrutura semântica do imperativo kantiano, encontraríamos praticamente a abolição da mentira. Preste atenção, porque a mentira pode se estruturar nos enunciados aí do Kant e até do próprio Cristo. Ao tratar a moral, que o cara pode utilizar, por exemplo, a Bíblia da maneira que ele quer, mano. Percebe? Como ferramenta do mal, inclusive. Né? A abolição da mentira, ao tratar a moral com o seguinte pano de fundo semântico. Preste atenção. Não faça por isso, pois é errado. E pronto. Acabou. Não trata o outro mal porque é errado e acabou. Não é nem porque você quer ter algum retorno com aquilo. Você não vai pensar em não fazer com o outro para que aquilo não volte contra você. Não é isso. Isso seria para Cristo e Confúcio. Dentro das suas... Mesmo numa microdivergência entre os dois. Ou microdiferenciação. Não. Para Kant, a ideia é: não faça mal aos outros, porque não vai fazer e ponto. É isso. Independentemente do que fizeram a você, o certo é o certo. A representação lógica disso seria o seguinte: P é que, ou seja, Pedro, né? No enunciado escrito ficaria Pedro é Maria, né? Ou seja, P é que, e pronto. Um é igual ao outro, é dessa forma e acabou. Percebe? Isso vai mudar tudo lá em Nietzsche, cara. Nossa, mãe. Então, filosofia por isso que abre. Isso tem equilíbrio. Você vai um pouco de cada. Mas isso aqui é fantástico. Não é? Claro que Cristo estava se referindo aqui, pessoal, vamos esclarecer, à lei da semeadura, a lei do retorno. Você faz o mal a alguém aqui, o mal volta. Cosmicamente. Isso é lei da natureza, praticamente. Não é que aquela pessoa vai fazer o mal com você. Não é isso. Não é. Tá legal? O que Cristo estava falando é que aquele mal que é lançado contra a pessoa, às vezes passa tempos e tempos. Na própria terra o indivíduo paga. Não é verdade? É só você parar e constatar. Ou então no porvir. Pode pagar também. Joia? Bom, vamos em frente. O Kant não faça o mal e pronto. Ah, mas eu quero... Porra, então tu tá... Né? Vamos em frente. O imperativo categórico representa uma ação necessária para si mesma e sem relação com outro fim. Fundamentação da metafísica dos costumes do Kant. Não tem relação com outra coisa. Vamos em frente? Vou estudar agora a liberdade. A liberdade, na concepção kantiana, será aquela ação que for guiada por si mesma. Veja, a liberdade, ela é guiada por si mesma, num imperativo moral, racional e universal. Então, a liberdade tem o seu próprio curso. Percebe? A liberdade tem o seu próprio curso. É a autonomia da vontade. Isso é estudado muito em direito, né? Onde é que nasce a vontade no indivíduo? Lá estudando o dolo, lá no direito penal. Melhor dizendo, conduzida por um fato-razão, que em alemão é in factum der Vernunft. Olha, cara, eu prometo que até o final do nosso curso, não sei até onde vai chegar, eu prometo que eu vou melhorar o alemão. Legal, pessoal? Inclusive tá andando junto aí aquelas leis, idiomas comparados aplicados à filosofia, né? Palavrinhas que a gente vai lendo
nos idiomas, nos principais idiomas formadores aí da filosofia ocidental, que vão, além de nos ajudar a fazer uma leitura melhor, né, vão nos ajudar a entender melhor as coisas. Bom, a liberdade então se estrutura num fato-razão, na autonomia da vontade. Não tem pressão, cara, é sozinha. Percebe? O fato-razão? Fato-situação. Coisa que está acontecendo. Razão racional. Na situação racional. A verdade se estrutura num fato racional. Introjetado na consciência do caboclo, do cara. Que suplanta, sobrepõe a superficialidade dos impulsos insensatos e paixões. No alemão, Leidenschaffen. Leidenschaffen é as paixões. Então, essa razão, né, estruturada nessa liberdade, suplanta o quê? A insensatez do declínio da paixão. Leidenschaffen refere-se ao conflito dicotômico. Nisso ele concorda com o Platão, essa questão de divisão de platores, terreno e celestial, não nesse sentido, mas, né, nessa divisão. Essa divisão, Kant divide as coisas. É comum na sua filosofia as divisões. Dicotômico, porque ele é igual a Platão e ao Agostinho, diferente de Aristóteles e Tomás de Aquino, que são mais unitários. Entre o dever e a moralidade. Dever e moralidade. Grundlegung, moralidade. Esculpido na razão livre pura, e o mal radical, em alemão, Radicalibose, que é o mesmo que vontade, prazer, inclinação animal. Então vamos entender de um lado a razão, percebe aqui, ó, razão, dicotômico, ó, 2. De um lado está a razão. Em Platão, mundo sensível. Em Kant, razão. Beleza? Do outro lado, que você pode chamar do que você quiser aí, a vontade, para melhor associar a razão. Beleza? Olha lá, ó. De um lado a razão, do outro lado a vontade. Do lado da razão, o que nós temos? O fato-razão. O Ein Factum der Vernunft, o fato-razão. Do lado da vontade, o mal radical. Aqui, o fato-razão. Fato-razão. Alicerçado na liberdade. E a vontade, o mal radical. Radicalibose. Mal radical. Beleza? É isso aí. Uma inclinação animal de um lado e do outro. O quê? Porque, cara, você agindo como um animal feroz. Ah, professor, o animal raciocina. Não é esse o ponto. Beleza? Não raciocina e pronto, tá legal? Mas não é esse o ponto. O ponto seria até semelhante a isso, se você pensou dessa forma. Mas se você agir como um animal feroz, imagina um leão lá devorando a gazela. Imagina você agir assim na vida. Você vai ser um psicopata, porra. Não vai? Vai. Você vai destruir, querer destruir. Então é essa a ideia. E essa parada, para Kant, está embutido no homem. Obviamente que isso não tem total razão, né? Nem todo ser humano tem isso. Certo?
Mas aproveita, claro que aproveita, é filosofia. Vamos em frente. Aí, mais um texto da fundamentação da metafísica dos costumes. Todo ser que só pode agir sob a ideia da liberdade é, por isso mesmo, em sentido prático, verdadeiramente livre. Quer dizer, para ele, valem todas as leis que estão inseparadamente ligadas à liberdade, exatamente como se a sua vontade fosse definida como livre em si mesma. Percebe? Não tem pressão. É o próprio cara ali tomando consciência da parada. Agora vamos entrar naquilo que talvez você estivesse esperando, para quem já um dia teve contato com essa matéria. Quem não teve é tudo novo, né? E é tudo, você está pegando ali, você está entendendo aí até agora. Agora nós vamos entrar nas fórmulas, são chamadas fórmulas do imperativo categórico. Seria como fosse essa regra racional. Existem fórmulas. Não são matemáticas, mas são premissas. Isso mesmo, enunciados, premissas. Onde dali se tiram, tem uma premissa básica mesmo, assim, uma principal, e mais duas que ele tira, variantes dessa primeira. As três premissas falam a mesma coisa, nós vamos ver. Mas uma trabalha um sentido diferente um pouquinho da outra. Essa é a ideia. A primeira é a principal, tanto que está em 2 livros dele. A segunda e a terceira, que está apenas em um livro dele, assim, seriam derivadas dessa primeira. Mas diriam praticamente no cerne a mesma coisa. Joia? O nosso dever moral com o mundo deve ser alicerçado numa razão moral por si só e não buscar fazer o outro de escada. Ou seja, não utilizar o ser humano como um meio, mas sim como um fim em si mesmo. É essa a ideia dos 3 imperativos nessa busca do bem. Bom, vamos em frente então. O imperativo foi apresentado em 3 fórmulas que, apesar de diferentes em suas estruturas, dizem a mesma coisa. Em suma, ele traz 3 premissas que se baseiam na razão e as denomina de imperativo, sendo a segunda e a terceira desdobramentos da primeira, o que eu expliquei. Nelas, nós teríamos o dever de obedecer às máximas para a correção das nossas atitudes. São as fórmulas. Primeira fórmula, vamos estudar cada uma separada. Primeira fórmula, a fundamental, fórmula fundamental, assim chamado pelos especialistas. Segunda fórmula, fórmula do fim em si mesmo. E terceira fórmula, fórmula do legislador universal. 3 fórmulas do imperativo categórico. Vamos a cada uma agora. Primeira fórmula já aparecendo para você aí. Fórmula fundamental ou de lei universal. Na fórmula fundamental da lei universal, basicamente o que nós estamos estudando até agora na sua essência. Vamos ver? Trata-se da aplicação de uma regra inicialmente subjetiva, ou seja, individual, mas devido ao seu alto grau de pureza, venha a se tornar objetiva, universal. Então, veja só, é uma máxima. Primeiro o indivíduo máxima porque aquilo é individual, é dele aquela parada. É dele, é da razão dele. Começa subjetivo, dentro da mente do sujeito. Depois aquilo se transforma em algo que a galera entende como maneiro. É isso aí. Não há um benefício perpétuo de uma exceção de lei exclusiva para mim. Não tem. Não tem uma paradinha para me ajudar exclusivamente. Não tem. É todo mundo
se beneficiando. Quer dizer, se eu fizesse assim e todos me copiassem, o mundo seria melhor? Eu fazendo assim e todo mundo seguisse esse caminho, melhoraria as coisas? É essa a pergunta. O enunciado é esse que está embaixo. Está em 2 livros, inicialmente na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, e em seguida esse enunciado ele preserva, os outros 2 ele não preserva. Crítica aparece de novo na Crítica da Razão Prática. Bom, é esse enunciado aí, ó. Age como que a máxima da tua ação possa se tornar uma lei universal. Então, age como que a máxima da tua ação, ou seja, a racionalização daquilo que você fez, possa, naquela ação, se tornar uma lei aplicada para geral. Todo mundo possa fazer o mesmo. É essa a ideia. Esse foi o primeiro, então, a primeira fórmula do imperativo categórico, fórmula fundamental. Vamos à segunda fórmula. O fim em si mesmo. Ela foca no modo como o objetivo será alcançado, conferindo o devido valor à dignidade humana. Pessoal, o foco aqui é o homem, o ser humano. Ok, gente? Estamos aqui numa época, né? Fazer o ser humano, quer ver um exemplo de fazer o ser humano de escada? Um exemplo, coisa grave. É você, banqueiro, né, financiar uma guerra em outro país, beleza? Ser banqueiro, financiar uma guerra em outro país, e mísseis saindo de um país com supremacia bélica atinjam países ou territórios que estão em volta pobres, sem recursos, sem condição de se defender adequadamente. Complicado, cara. Complicado. Mesmo que seja, né, uma espécie, para isso, estiver com isso, né, cultivando uma espécie de vingança. Uma coisa não justifica a outra. Assista de novo lá a nossa aula de justiça, você vai ter uma percepção melhor disso. Tá aí no YouTube a aula. Bom, mas vamos em frente. O fim em si mesmo. Aqui a preocupação é com o ser humano, você vai ver. Não se podendo fazer o uso e exploração do outro como um meio. Não se podendo. Para crescimento, prosperidade e recompensa. A motivação para a ação deve ser exclusivamente o dever impregnado na razão, jamais tratando o homem como uma coisa. É essa a parada? Às vezes pode ser em âmbito interno também, né? É aquele cara que tá com aquela mulher que é rica só por interesse. No quê? No patrimônio dela. Mora com ela. É aquela mulher que mora com o cara, né, que é um casamento ali de fachada, tá com o cara só por causa da condição financeira dele. Na verdade, ela fica espiando outros caras, flertando com outros caras, ou então nem isso. Ela detesta mesmo aquele indivíduo e só está com ele. Percebe utilizar aí? O foco no ser humano, ele deixou de ser, né? Bom, mas vamos direto aí à premissa. Age de tal forma que trates a humanidade tanto na tua pessoa. Então, o tratamento da humanidade tanto na tua pessoa, sempre se enquadrando. Ou seja, o próprio Kant, nós mesmos, como na do outro, sempre ao mesmo tempo como um fim. Então, a finalidade é você. E nunca como um meio. Sempre um fim. E nunca como um meio. Olha, esses dias aí, um aluno me ligou me pedindo um esclarecimento sobre o negócio lá de direito. Criminologia. Negócio lá. O que eu fiz? Eu não tinha tempo para dar todas aquelas aulas para ele. Eu bati foto do caderno. Caderno não, nas minhas anotações, meus manuscritos. E mandei todo, né? Criação minha mesmo, de pesquisa, em cima desse assunto. E mandei tudo para ele. Percebe, cara? É assim. É essa a ideia.
É essa a ideia. O ser humano não como um meio, não, mas como um fim em si mesmo. Joia? Bom, vamos em frente. Estamos aqui no slide 13, vamos em frente. Vamos aí para o próximo imperativo, legislador universal. Ou da autonomia, também chamada assim pelos especialistas. O foco aqui está na capacidade autolegislativa da vontade moral. Isto é, sendo racional legislador, um racional legislador, que além de produzir uma lei, né, além de produzir uma lei, pela sua vontade, além de produzir uma lei pela sua vontade, né, uma lei pela sua vontade, além de produzir pela sua vontade uma lei, lá na apostila definitiva a gente corrige esse pedacinho, também a experimenta. Então o cara aqui, legislador universal, veja, ele produz a lei, porque tem cara, pessoal, que religião é comum isso aí, né? Na época que, né, a gente estava lá, ia lá, não frequentava, mas a gente fazia parte lá de alguns, né, um movimento religioso. O cara dizia assim para os outros, a galera lá, ó, pessoal, ninguém aqui usa bermuda, os homens não podem usar bermuda, e as mulheres tinham que deixar o cabelo longo. Um exemplo. Veja só. Aí teve lá uma parada, o cara que ele fez, teve um passeio lá com os líderes daquela igreja. Foi ele, esse líder e mais um monte de outros líderes. Os caras fretaram uma... Vai vendo aí, cara. Os caras fretaram a lancha. Não sei se tinha mulher dentro da lancha. Acho que não sei, cara. Eu quero acreditar que não. Mas parece que eram só eles. Os varões de guerra vão descansar agora. As mulheres continuaram lá na igreja lá. E tal. E os caras foram pra essa lancha aí. Beleza? E porra, todo mundo nem de bermuda. Eu tava de sunga de banho. Tranquilão, pegando sol e tal. Negócio legalismo do caralho, mano. Todo mundo, né? Todo mundo ali, pá, ninguém de bermuda e tal. De repente foram pra um passeio, pá. Entendendo? Tinha uma baita confiança, eu já tava ali ganhando prestígio dentro desse sistema religioso. Mas quando um cara atendeu o telefone, o líder maior, o chefão, atendeu o telefone. Não, na verdade o telefone tocou, apareceu na tela quem seria que estaria ligando para ele. Ele atende o telefone, ele fala assim, ó, ele fala assim para mim, que eu estava do lado dele, diga para essa pessoa que eu não estou aqui. Ele clicou ali e me entregou. Aí eu falei, alô? Aí o cara, quero falar com fulano de tal. Eu falei, um momento, dei na mão dele, fudeu tudo. Bom, enfim, mas fica aí para tua análise. Vamos em frente. Como legislador universal, em que sentido? Pô, eu produzo a lei, mas também cumpro, cara. O pau que dá em Chico, dá no Francisco. É isso aí, ó. É esse enunciado a fundamentação da metafísica dos costumes de Kant. Vamos ver? Age de tal maneira que a tua vontade possa encarar a si mesmo, a si mesma. Então a tua vontade encara ela mesma, estando ao mesmo tempo como alguém que é legislador e sujeito à lei que criou. É isso aí. Uma coisa, né? Eu vou criar a norma para os outros seguir. Porra, mano. Né? Como diz o ditado, pimenta no cu do outro é refresco. Não é dessa forma, né? O que você acha? Bom, vamos em frente. Características aí, terminaram aí os três. Você já sabe o que é imperativo categórico e já sabe, não é? As três fórmulas do imperativo. Agora vamos caminhar num aprofundamento nessas questões. Características do imperativo categórico para Kant, né? Kant parte do pressuposto de que o homem é livre, pessoal. Que a moralidade pressupõe um livre-arbítrio. Leve em conta também a essencialidade das intenções e os motivos para a ação moral e que dentro de cada um de nós há uma ciência do que é certo ou do que é
É errado. Errado. Destaca a existência de leis que alcancem a todos, normas com status de máximas, normas com que todos podem, né, individualmente ali, o indivíduo possa mentalizar aquilo e seguir. São situações que vão caracterizar o imperativo categórico. Então nós tratamos aqui de algumas características do imperativo categórico. Para simplificar mais, o imperativo categórico tem essas características, tem mais uma no próximo slide. O imperativo categórico ele é um princípio, porque ele é uma gênese, é a razão, um norte, uma bússola para o cara. Não é um princípio para seguir? Não é? Não é uma razão, um norte, uma bússola para ele seguir em frente? Moral, porque é de cunho ético, na verdade, né? Mas por trás disso tem uma moral. E é certo, é bom, é legítimo, é correto, né? Para se ver o que é verdadeiro, o que é legal. É imperativo porque por trás disso está a ideia de dever, de obrigação, de ordem, de imposição, de mandamento. Não há que se buscar recompensas ou ter temor de punições. Não, o cara obedece por obedecer aquela ideia. Categórico porque atinge a todos, sendo de natureza objetiva. É assim, pessoal, subjetivo é do sujeito, o que ele pensa. Objetivo alcança a todos. Objetivo porque não há subjetividade. Objetividade, onde há objetividade, há um interesse geral. Parece aula de direito administrativo, né? Interesse geral, coletivo, social, universal, incondicional. Uma máxima. Apodídicos. Para a maioria isso é novo, essa expressão, né? No alemão, apodictisch. Apodídico. O que é algo apodídico? Né? O imperativo categórico, ele é apodídico. Apodídico porque é necessário, porque é absoluto. Não é relativo. Não é relativo. O camarada vai obedecer e pronto. Absoluto. É necessário obedecer. Sentiu a pegada? É necessário obedecer. É necessário cumprir, se submeter àquilo. Porque é apodídico. É absoluto. Não se fala em outra coisa. Sendo a necessidade subdividida em moral, no alemão Sollen, então uma obrigação moral e uma lei moral. E a outra subdivisão do apodídico, moral e natural, no alemão Müssen, ou uma lei física. Joia? A priori, ele também é a priori. Por que a priori? Vamos entender isso aí. A priori porque já está no psiquismo do cara, já está no intelecto, já está na razão dele. Ele não precisa experimentar algo para criar a regra. Não, ele cria a regra antes e experimenta depois. O imperativo categórico, ele é a priori, porque a regra, a norma, a lei imperativa está grafada na mente dele, grafada no intelecto dele. Vem antes. Por isso a priori. Não sei se você, já falei aqui, para quem está assistindo só essa aula, não assistiu as outras, vai assistir todas as outras, já aproveita, dá o like aí. Se chegou até aqui, vai dando aquele joinha, não é? Eu trabalhei como policial penal carcereiro. Uma vez um preso disse assim para mim: senhor, quando eu saí daqui, ele estava na grade, lembra até hoje, ele falou isso para mim: senhor, quando eu sair daqui, eu nunca mais vou roubar. Aí eu falei: é mesmo? Nunca mais vai roubar? Mas por que nunca mais você vai roubar? Aí ele falou assim: porque Jesus entrou no meu coração. Aí na hora eu pensei, que ótimo, né? Jesus entrou no coração dele,
ele nunca mais vai roubar. Aí, mas eu falei assim uma coisa para ele e ele ficou estatalado, porque isso é filosofia, é o espanto, né? É a admiração, né? A taúma. Ele olhou para mim e ficou estatalado no que eu falei. Eu falei o seguinte: ó, cara, não precisa Jesus entrar no teu coração para tu não roubar, mas você não vai roubar porque não vai roubar, e pronto, e fim de papo. Aí ele: é mesmo, né, senhor? Aí eu: estava lá na contagem do raio. Contagem do raio é quando você conta os presos dentro, né? Bom, vamos ver. Por que a priori, então, voltando, vem antes na cabeça já do cara, já no intelecto do indivíduo, autolegislativo. Então o próprio sujeito, ele é autolegislativo, auto por si só. Legislativo cria lei. Interno, prático, porque é uma ação, uma omissão. Ele é modal, porque, né, modal, porque modal e situacional, porque está inserido nas situações sociais, nas situações do cotidiano, determinado isso pela vontade. Também é humano, porque vê a humanidade como um fim, não como um meio, não como uma coisa, como um objeto. Não é como um objeto. Ele não vê a humanidade como um objeto. Vamos em frente. Última característica, o imperativo categórico, ele é autônomo. Em alemão, Aufklärung. Aufklärung é, né, a estrutura, lema, estrutura do iluminismo. Esclarecido. Autônomo porque ele é esclarecido. Então ele vê claramente as coisas. Ele vê, ele ilumina. Ele já está iluminado. É isso. Pelo quê? Pela razão. Autônomo porque ele não precisa de alguém com um farolete em cima dele. Faça isso, faça aquilo. Não. Ele criou aquela regra que é melhor para ele, aplica nele e no mundo. E segue. Essa é a ideia. Esclarecimento dele mesmo. Ele tem maioridade, já vou ver isso. Ainda vamos estudar a maioridade lá na política de Kant, hein? Maioridade de Kant, vamos estudar na política. Beleza? Então, isso, o que significa esse esclarecimento? Significa uma vontade livre, espontânea, guiada por ele mesmo, não heterônomo. Se liga nessa expressão. Pessoal, não é heterônomo, é autônomo. Autônomo, ó, ele é autônomo. É não heterônomo. Autônomo que ele vai por si só, esclarecido. E o heterônomo? Heterônomo é o menor. Não é o menor de idade, mas é o que tem menoridade intelectual ou de decisão. Aquele que depende dos outros ou cujas leis procedem de fora. Menoridade. Refere-se à autonomia da vontade, em que a liberdade é irradiada pelo saber. Seria o mesmo que se ter alcançado o quê? A maioridade, que vamos estudar isso melhor lá na política, em Kant. E o que é a maioridade? É aquele que saiu da menoridade, ele é emancipado, é independente de fontes morais diferentes de si mesmo, ou seja, fora dele, fontes externas. É aquele cara, né, que só obedece se tiver uma lei punitiva grave
para impedir. Né? Indivíduo é agressor de mulher. Beleza? Tem que ter uma lei para jogar a pena em centenas de anos para o cara pensar em não agredir. Sacou aí? Heterônomo. Menor esse cara. Sacou a parada? Tô falando de coisa grave, né? Não ficar aqui com puritanismo babaca, não. É coisa de aplicação séria. Entendeu? O cara é agressor de mulher. Vai precisar de uma lei do caralho, de pica, de foda, pra botar ele na cana, pra ele não agredir. É um cara que tem menoridade racional. Ele é heterônomo, porque ele depende, para obedecer, de uma lei paralela, de uma lei que o determine, que o coaja. Veja, autonomia é o lema do iluminismo. Sapere aude, em latim, ouse saber ou atreva-se a conhecer. Autônomo é aquele que sabe por ele, sozinho. Vai ele trilhando o seu caminho do bem. Beleza, cara? Vamos em frente. Vamos a alguns exemplos aí de imperativo categórico, para deixar mais claro ainda. Vamos a alguns exemplos. Exemplo 1. Independentemente, tudo independentemente, ó. Independentemente. Segundo exemplo, independentemente. Terceiro exemplo, independentemente. Jovem cede o lugar a uma pessoa idosa para se sentar. Tem um velhinho dentro do ônibus. Aí tá lá o jovem. Porra, o cara fica sentado. Eu não falo nada, ninguém fala, nem... Deixa isso pra lá. Mas é uma falta de respeito, né? Bom. Exemplo 2. Independentemente de ser aprovado, ele estuda. Então tá lá um concurso, um vestibular, onde cai filosofia. Independentemente do cara ser aprovado naquele concurso, ele estuda filosofia. Percebe? 3. Independentemente de ser um crime, mentir é errado. Às vezes não é crime. Chama de tipicidade, né? Criminal. Não é crime. Mas é errado mentir. Porque contar uma mentira é errado. Beleza? Deixa eu ver aqui se eu não estou pulando. É aqui. Esse aí. Tópico 5, então, vamos à estrutura do imperativo categórico. Agora vamos ver que ele é máxima. Usamos uns termos aqui, né? Máxima, imperativo. Vamos conceituar e estruturar. Depois desse slide aí tem um diagrama para você. Porra, agora, caraca, saquei qual é a parada do imperativo. Você vai ver ele dentro do... Onde que ele está? Joia? Então, a estrutura. Imperativo categórico são substratos do gênero imperativos, que juntamente com as máximas, já vem um esquema para você, tá? Imperativos que juntamente com as máximas compõem uma subclassificação dos princípios práticos para a determinação geral da vontade. Então, tem os princípios práticos para a determinação da vontade, e dali nasce as máximas e os imperativos. Você já vai ver isso aí no diagrama. Assim, princípios práticos, o que seria? Né? Praktisch, em alemão, são fundamentos das determinações gerais da vontade. São fundamentos das determinações gerais da vontade, ou seja, da ação. Esses princípios se subdividem em 2 grandes grupos, máximas e imperativos. Então, os princípios práticos se dividem em máximas e imperativos, que é o que nós vamos ver agora. Máximas, no alemão, Maxime, são princípios práticos que têm valor somente para o indivíduo. Então, uma máxima, ela é individual, é pessoal. Veja, é uma premissa com valor só para aquele cara. Isso é a máxima.
só tem valor para aquele indivíduo que o cultiva. Por isso, subjetivos, ou seja, particulares. Ou seja, são determinações ou leis do querer que valem para um sujeito específico. Exemplo, afeto. Nem todo mundo tem afeto, né? Nem todo mundo tem o afeto. Exemplo meu mesmo, né? Exemplo, afeto. Uma coisa que parece simples, né? Mas tem gente que tem dificuldade. Beleza? Imperativos. Os imperativos são princípios práticos cuja valoração alcança a coletividade. Aqui já é, percebe, já não é individual, já está partindo para o coletivo. Devido a isso, são objetivos. Os imperativos são coletivos e as máximas individuais. Ou seja, são leis práticas, também são práticas, porque procedem dos princípios práticos que se aplicam incondicionalmente a todos os homens, todos os seres racionais. Eles também se subdividem em categóricos e hipotéticos. E é esse esquema que vai deixar bem claro aí, porque só na leitura você pode não ter entendido. E esse esquema eu vou explicar para você. Aí está o resumo de toda a aula. Está nesse mapa mental aí. Então vamos lá, a fim de tornar mais clara essa divisão, vejamos o esquema ilustrativo e síntese dessa ética. O esquema foi extraído do livro, preste atenção que não está o esquema todo lá no livro do Realia de série. Tá? O esquema ele fala de princípio prático, máximo e imperativo e coloca o categórico também hipotético. Aqui eu endossei, né? Eu coloquei mais coisa. O esquema está lá no livro dele, mas que é um excelente livro, material indispensável na montagem de uma aula, né? Mas aqui eu coloquei mais adereços, fiz umas modificações também, beleza? Fiz umas modificações, poucas, mas fiz. Bom, então lá no início tem aqui a razão e a liberdade. Razão e liberdade confrontando aí com a vontade, né? Daí nasce o dever. Bom, esses princípios práticos de determinação geral da vontade se dividem em máximas e imperativos. Máximas têm um caráter subjetivo e imperativos têm um caráter, o quê? Objetivo. Os imperativos se dividem em categóricos e hipotéticos. O imperativo categórico, nós encontramos a fórmula fundamental, as três, ó, o fim em si mesmo e o legislador universal. As três fórmulas são imperativos categóricos e quais são as características deles? São princípios morais, imperativos, categóricos, apodídicos, a priori, práticos, humanos e autônomos. Bonito ficou o mapa, hein? Ficou bem desenvolvido, né? Percebe aí como é que é? Aí, ó, o imperativo ele é ligado à máxima. Porque o imperativo ele é uma máxima. Uma máxima que ele tem o quê? Baseada numa fórmula. Olha lá. Uma fórmula que vem de um dever. Um dever que é totalmente estruturado numa razão. Essa razão que é totalmente livre para criar essa lei. Joia? Ficou bom, né? Vamos em frente. Aí o imperativo categórico. Agora nós vemos o imperativo hipotético, que é esse aqui, ó. Vamos fazer um breve estudo aí do imperativo hipotético. Esse aqui, ó. Beleza? Imperativo hipotético. Não é o categórico, agora é outro. É meio que o rival do categórico. É o imperativo, olha o nome, hipotético. Trabalha numa hipótese. Que hipótese é essa? Você vai ver. Vamos em frente. O imperativo hipotético, os imperativos hipotéticos são também princípios, também são, que se constituem obrigações de cunho moral, mas diferentemente dos imperativos categóricos, veja, eles não criam uma moral pura igual ao categórico, não é, mas tem uma moral por trás. Diferentemente do imperativo categórico, aqui essas ordens estarão subordinadas
a condições relativas. Já viu aquele cara que, porra, eu só faço se tiver isso me provocando, se tiver isso me mandando, se tiver isso... É esse aí. Só estuda quando sai o edital. É esse aí. Em que as ações precisem de escorar no meio. Aí, ó. Num propósito, num interesse. Para se atingir o quê? Um fim. São máximas que conduzem as ações objetivando algum tipo de ganho. Ou seja, o cara vai ter... Pessoal, ele vai ver quanto que ele vai ganhar com aquilo. Já viu? Tem gente que não se mexe se não ganhar uma grana ou então não tiver. Ele não faz por amor ao negócio. Não faz. Eu ia perguntar assim, quanto que eu vou investir, vou ganhar quanto nisso? O cara é puro cálculo. É psicopático isso, praticamente. Entendeu? Bom, ou seja, estipulam em sua moral meios para atingir fins. Percebe que aqui o cara trabalha em torno do meio? No imperativo hipotético, o cara trabalha em torno do meio, não do fim. Não é um fim em si mesmo. É um meio. É essa a ideia. Hipotético que ele está que é assim meramente de seus objetivos. Ele só quer isso, saciar os seus objetivos. É provocado a fazer. Ele não faz porque é provocado. Seu ponto de partida está na hipótese de se querer isso ou aquilo, faça assim. Ou seja, seu ponto de partida está na hipótese de se querer isso ou aquilo, faça assim. Então, veja só, tem uma coisa para ele alcançar. Aquela coisa para ele alcançar, tem aqui uma regra dizendo assim, faça aquilo. É um negócio meio bitolado, é um negócio meio determinado. Não tem liberdade racional. Não, ele é empurrado para fazer. Se ele não fizer, ele leva uma punição. Isso é imperativo hipotético. Entendeu, cara? Dessa forma, seu cerne gira em torno da seguinte mensagem: se quiseres atingir determinado fim, age dessa ou daquela maneira. Pronto. Quer aquele objetivo? Faz aquilo é outro. Isso é comum. Olha, cara, é comum ver isso em disputas, concursos, onde tem várias fases, né? Disputa por vaga, onde tem pouco candidato, que alguém conhece alguém da banca, lá a examinadora, fica aquela bajulação, cara. Nossa, na época lá do concurso, cara, a página do Instagram do cara, só bajulação, só gente, que lindo, que maravilhoso. Porra, o cara escrevendo, que ser humano fantástico. Olha, cara, puta, o cara entra no Instagram do cara, bota lá, porque vai fazer um concurso que aquele cara é o examinador. Vai vendo. Aí fica lá botando aquelas pessoas que escrevendo assim, que ser humano fantástico. O cara tirou uma foto com um cachorro só. Ele pegou um cachorro. Gente, ele pegou um cachorro da rua, ou dele, sei lá quem. Aí ficou do lado assim, né? Bateu uma foto e botou no Instagram. É o cara lá da banca lá, que o cara vai fazer a primeira prova objetiva, não sabe nem se vai passar. Só vai encontrar esse cara na prova oral, na prova escrita. Aí o cara aqui já bajulando ele, mano. Que ser humano... Não, porque tá a foto dele lá, né? No Instagram. Que ser humano fantástico. E todo dia, bom dia. Você é lindo. Olha, detesto essas coisas. Não escreva isso aí embaixo.
Eu tenho raiva dessa merda. Você entende? Esse tipo de gente é falso, porra. É isso. Você vai estudar aqui comigo, pronto, passar na tua prova, adquirir as apostilas, estudar e acabou, mano. Tem essa de, pô, isso é horrível você ficar cercado desse tipo de gente aí. É o fim, é o teu fim. Esse tipo de gente aí, em cima, mano. Olha, geralmente gente aí que é aristocrata. Aristocrata se amarra nessas porra, cara. De ficar ali, sendo bajulado. Puta que o pariu. Bom, cada um com a sua, mano. Pra mim isso não aplica. Não, nem dois passos. Né? As pessoas que me bajularam, depois fizeram, cara, um escarcéu. Quando tiveram mais contato comigo, mudei de carreira, ou me difamaram. O mesmo bajulador de fama. Cuidado aí. São gente sem caráter, porra. São ações, vamos lá, são ações mais rudimentares, percebe? Rudimento. Movidas por força de desejo, de instinto primitivo, de paixão, de estímulos sensoriais. O Kant tinha muito isso, ele não desprezou essa parte. Ele observava isso. Via isso também como algo, não é? Essa parte aí de paixão, como algo nocivo para o indivíduo. Sua representação lógica seria: se P, então o que? Está aqui. Se P, então que? Vamos ver a estrutura, né? Não, ainda em frente, continuando, né? No imperativo hipotético. Outra grande diferença está nos 3 motivos básicos que levam a agir. 3 motivos. 1. Ele é movido à recompensa, ou seja, ele age em busca de um benefício. Número 2, o medo. Ele age movido pelo medo de castigo ou de alguma punição. Fica aquela bajulação lá no cara, no Instagram, porque ele vai, né, na cabeça dele, vai chegar na prova oral, vê, o indivíduo é um idiota, porque em vez de ele estar ali perdendo tempo bajulando, ele está estudando, não vai chegar em prova oral de porra nenhuma. Mas na cabeça dele, ele prefere viver aquele momento de ilusão. Ser humano lindo. Puta que pariu, mano, porque tirou uma foto com um cachorro. Eu detesto essa frase. E essa porra toda hora tu vê escrita. Mas, pô, cada um com seu cada qual. Ser humano maravilhoso. Tá de sacanagem. Bom, e é heterônomo, pois a obrigação ou norma vem de fora. Vem de fora. Vem do exterior do indivíduo. Heterônomo. Aqui no imperativo hipotético, a regra vem de fora. É uma parada pressionando ele para ele ser assim. É a Matrix. É o cara se adequando ali à Matrix pra o quê? Ficar bonito na foto. É esse aí. O homem age mediante determinações condicionais, ancorado no meio externo, para se alcançar o quê? Um fim. É essa a ideia. Beleza? Vamos em frente. Vamos aí. Não, podia jurar que tinha um texto aqui do imperativo hipotético. Tinha, vai estar na apostila, né? Vai estar na apostila o texto. Aqui está a questão. Bom, e aqui tem exemplos. Acabou não vindo o texto do imperativo hipotético. Não veio mesmo. Bom, lá na apostila vai estar porque já foi colocado. Ele só não foi recortado para vir para cá. Mas foi... Ah, não, tá aqui o texto. Tá aqui embaixo, ó. Tô procurando ele. Tá aqui, ó. Os imperativos hipotéticos, eu geralmente boto o texto antes, mas depois o exemplo, né? Agora veio o contrário, mas tá bom. Ficou show. Os imperativos hipotéticos representam a necessidade prática de uma ação possível considerada como meio para se alcançar o que realmente se quer. Tá aí a fundamentação da metafísica dos costumes de Kant. Vamos 3 exemplos aí de imperativos hipotéticos. Se o motorista não reduzir a velocidade antes do radar, será multado. Avisa a via, pessoal, a via é perigosa pra cacete. A via no trânsito
é perigosa pra caramba. Era pra andar 70, 80, 70 e o cara tá a 100. Olha, cara, se é Uber, meu filho, você não precisa correr tanto não. Falo mesmo. Ainda fazendo zigue-zague. Fazer zigue-zague de vez em quando evita de trombar com a moto. Meu irmão, eu falo mesmo. Ô meu filho, você não precisa correr tanto. Meu amigo, você não precisa correr tanto. Falo mesmo. Que aqui é perigoso. Falo assim. Se o motorista não reduzir a velocidade, aí tem um radar. Quando vê o radar, ele vai lá e diminui. Quer dizer, não está nem aí pro risco que ele está sofrendo. Ou até o passageiro dele. Ele está aí para a parada que tá, porra. É a manobra emocionante. Não sei o que pensa naquela cabeça dele. Né? Não sei. Bom, exemplo 2. Se quiser passar no concurso, estude filosofia. O cara vai estudar filosofia. Ai, professor, me senti ofendido agora porque eu só estudo filosofia para passar na prova. Não é que eu detesto. Você não vai detestar filosofia, vai com uma aula dessa aqui, pô. Mas de sacanagem você vai detestar filosofia, cara. Pô, você ama, você passou a amar a filosofia por causa dessa aula, não é? Que até então, que você estudou até agora, em toda a tua trajetória, você não quis, não aprendeu nada e não despertou teu interesse. Agora, pô, você tá na taúma, na admiração, no espanto. Né? Mas, né, infelizmente, tem. Exemplo 3. Se não quiser ser preso, devolva a carteira que encontrou. Percebe? Ele vai devolver. Por quê? Para não ser preso. Então, é essa a ideia. Né? É essa a ideia. Vamos ver aqui. Estou no slide 23. Vamos ver o 24. Faça essa questão de concurso. São 2 questões agora de concurso, mais umas propagandas. É melhor você ficar até o final. E aí, né, no caso das propagandas, fique também, né, e dá aquela curtida, beleza? Faça essa questão aí de concurso. Não é concurso, não, essa aí é de vestibular. São 2 questões de vestibular. Lembrando que está vendo lá no meu site www.leonardobregaflores.com as apostilas do módulo 1 e 2, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Módulo 1, Introdução e Fundamentos. Módulo 2, Epistemologia. Estão à venda lá também 300 questões de filosofia para você fazer. Está à venda lá também rodadas 1 e 2 simulados para você fazer. Não deixe de fazer aqueles simulados. Rodadas 1 e 2 de simulados vai te dar um alcance nas provas, porque são 10 pontos em cada edital, em cada rodada nos editais, são 20 pontos no total. Bom, vamos lá então para a questão. O imperativo categórico é, portanto, só um único que é este. Então ele está dizendo aqui, é aquilo que eu falei, nasceu de um só, que é aquele central. É esse aqui. E de lá veio outros 2 que são a mesma coisa. Né? Outros 2 que são a mesma coisa. E dali fortaleceram, disseram a mesma coisa de maneiras diferentes. Haja apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Você vai pegar 10 livros, tem 10 com texto diferente, tá? Mas o cerne é o mesmo. Você vai agir de forma que a tua máxima, que a tua ação se torne o quê? Uma lei universal. Esse é o cerne da parada. Segundo essa informação, o imperativo categórico por Kant, segundo essa formulação, do imperativo categórico por Kant, uma ação é considerada ética quando... E aí, pessoal? Resposta certa, letra E. Uma máxima que rege a ação pode ser universalizada. Ou seja, quando a ação pode ser praticada por todos, sem prejuízo do quê? Da humanidade. Legal? Essa foi uma questão de vestibular. Mais uma questão de vestibular aqui. Mais uma questão aí de vestibular. Faça essa questão também de imperativo categórico. Apostilas do módulo 1 e 2, presentes lá no meu site. Você é o nosso convidado. Tem lá curso também de grandes questões da filosofia.
curso de grandes questões da filosofia. Fique atento aí, pessoal. Em breve, eu coloquei um dos meus cursos. Preste atenção agora nesse aviso, hein, enquanto você está fazendo a questão. Aqui é otimizado. O cara faz a questão, já presta atenção na propaganda. Um dos meus cursos vai virar pós-graduação. Como assim, pessoal? É isso mesmo. Um dos meus cursos vai virar pós-graduação. Não vou revelar qual é agora. Pode ser que eu lance um curso novo para isso. Um dos meus cursos vai virar pós-graduação reconhecido pelo MEC. É isso mesmo. Ainda estou fechando essa parceria com a instituição. Fique ligado, isso é imperdível. Você vai aprender filosofia de alto nível. Tem material, postilhinha boa para você estudar e também ser pós-graduado. Sacou o que é isso? Olha só isso, gente. Que maneiro. Joia? Bom, e aí, marcar que letra aí? Vamos aqui fazer a leitura disso. O imperativo categórico é, portanto, um só, que é este. Bom, ficou a mesma questão? Deixa eu ver aqui. Não, segundo... rapaz, olha... só que é este, pô, não é a mesma questão. Age, quando for assinar a alternativa correta. Não, são questões diferentes. São questões diferentes, mas olha a estrutura, né? Bom, ele começou com o mesmo imperativo. É, portanto, um, que é este. Haja apenas segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela torne o quê? Uma lei universal. Com base no texto e nos conhecimentos sobre imperativo categórico, Kant assinale a correta. E aí? Diz para os seres humanos serem bons ao oferecer a essência da bondade? Não tem nada disso. Isso é falso. Tranquilo? Enuncia para cada pessoa privativamente o conteúdo particular de uma ação moral. Para cada pessoa privativamente um conteúdo particular de uma ação moral? Não. Ele é universal. Falso. Proclama a forma geral de ações morais valendo incondicionalmente e sendo a lei moral interior. Perfeito, né? Proclama a forma geral das ações morais valendo incondicionalmente e sendo a lei moral interior. Certinho isso aqui. Vamos olhar as outras? Pronuncia a ação determinada que o indivíduo deve realizar para alcançar a moralidade. Não é isso não. Falso. Vale de acordo com as condições. Não, esse é o hipotético. Isso é falso. Então ficou mesmo a letra C de casa. Valeu? Questões semelhantes, né? Bom, vamos aqui. Esse aí é o material, pessoal. Esse é o material. Joia, aqui tem 300 questões de filosofia. Ó. Se compor de 300, não compra de 100. Apostila 1. São obras de arte, essas duas em cima, né? Coisa linda, linda, linda. Tá? Lindas, material lindo. Tem exercícios autorais e também questões de prova e teoria. Toda essa teoria, tudo isso das aulas você vai encontrar lá. Com as correçõezinhas de formatação, de correção ortográfica, né? Tudo corrigido lá. Aqui, ó. Módulo 2, epistemologia, essa com capa azul. Tá legal? Capa azul. Beleza? Olha só o que te espera também. As rodadas de simulado. Rodada 1, turma Apolo. E rodada 2, turma Dionísio. Cada uma dessas rodadas tem 3 horas de videoaula. Também tem um PDF corrigindo as questões. PDF corrigindo as questões. Você recebe um PDF só com simulado. Você faz aquele PDF, tá? Faz aquele simulado e depois vem as correções. Beleza? Em PDF também, você pode imprimir, tá? E em videoaula.
Olha, que é dar os primeiros passos na matéria, na disciplina de matemática, vão ter esse mini curso aí. Você dá os primeiros passos. Você que é professor, quer fazer também um bom resumo de conhecimentos pedagógicos, um mini curso. Aí, ó, 4 horas, 3 horas de aula. Beleza? Aqui temos, olha, isso aqui é o suprassumo, né? É o suprassumo do nosso trabalho. Grandes questões da filosofia, tenho 4 cursos lançados. Felicidade, bem ou mal, intuição e amor e paixão. Você é o nosso convidado. São cursos de alto nível, altíssimo nível. Valeu? Bom, quer contribuir com o meu canal aqui do YouTube, com o nosso café? Quer contribuir com o nosso café? Esse Pix aí, nesse e-mail, profleonardobragaflores@gmail.com. Beleza? Pessoal, essa foi a aula de número 81. Imperativos categóricos de Kant. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha, assim, aproveitado aí o máximo. Foi muito bom ter você aqui. Foi muito bom. Fico muito feliz de tê-lo aqui. Pode participar escrevendo o que você quiser aí embaixo. Valeu? Eu te agradeço demais a tua presença aqui. Demais! Compartilhe essa aula para o coleguinha que está estudando e quer ver uma filosofia com esse nível legal. Compareça no nosso site e compre as nossas apostilas. E é isso aí. Te aguardo no próximo encontro, ainda de ética, que já está sendo preparado. Valeu? Um abraço a todos, fique com Deus. Foi bom ter você aqui. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. A nossa gratidão a Deus e o mundo. Muito obrigado. Tchau, pessoal.